Construindo Saberes de hoje vai falar sobre um tema que vem ganhando uma espécie de repercussão, Rogério Kerber, entre as discussões, mas muitas vezes as pessoas nunca pararam para pensar de fato o que seria o tema de hoje. Em até alguns casos, quando param para pensar, às vezes confundem um pouco, acham que o assunto é um pouco restrito, que ele somente é aplicado em empresas Ou empreendedores. Mas nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, na verdade, que é a gestão de carreira. E quem vai falar conosco sobre essa temática é o Rafael Vinadé, que ele é especialista ele é treinador comportamental. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Satisfação em tê-lo aqui conosco. Também presente aqui no Construindo Saberes, o professor que já é da casa, participante de uma série de programas, professor Lissandro Dallanora, diretor da incubadora tecnológica do Centro Universitário Franciscano. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, pessoal. A gente começa falando sobre essa questão que a gente até fez uma brincadeira fora do ar. O que seria o treinador comportamental? Rogério Kerber anda muito furioso, eu quero que ele seja treinado. Como é que seria isso, Rafael? O treinamento comportamental é uma metodologia que foi trazida para o Brasil mais ou menos na década de 70, com o intuito de desenvolver pessoas. Então a gente tem várias metodologias hoje no mercado, a programação neurolinguística, coaching, etc. Tem várias abordagens que servem para desenvolver pessoas, para aumentar as capacidades. E o treinamento comportamental é a forma com que se encontra para levar isso às pessoas, às equipes, enfim. Bom, vamos entrar então na temática. A gente fez todo um suspense, o que seria o tema de hoje. Vou começar com o professor Lissandro. Geralmente, quando a gente pensa em administração ou gestão, se pensa sempre em gestão de unidade, gestão de negócios, números, mas isso é trabalhado também na administração, a questão da gestão da carreira, do indivíduo, do profissional? Ele vem tomando uma certa expressão nos últimos anos, dentro da administração e dentro das práticas de uma organização, porque se nós pensarmos que uma empresa ela é feita muito mais de pessoas do que dos outros recursos, venham ser eles materiais ou financeiros, porque são as pessoas que vão desenvolver as atividades e de alguma forma vão colocar em prática a função da empresa. E nos últimos anos a gente percebe questões que vêm sendo impactadas dentro do processo de gestão, entre elas a questão de nós não termos mais barreiras físicas do comércio internacional, nós termos um problema muito grande da concorrência das pessoas com máquinas ou com novas tecnologias, e isso gerou um certo sistema, podemos dizer assim, complexo dentro da relação humana dentro das organizações. Então, nós temos um volume muito grande de cobranças, porque nós temos que atingir metas, nós temos que desenvolver processos, nós temos que colocar em prática aquilo que vai ser o que o meu gestor ou que o dono da empresa gostaria que colocasse em prática. E muitas vezes as pessoas elas esquecem, os funcionários, os líderes, os gestores, esquecem que além da atividade fim da empresa ou da pessoa física e das suas ações, nós temos um contexto muito mais amplo, eu tenho que me preocupar com diversas outras questões. Além do trabalho, o trabalho é uma das nossas partes que integram a nossa agenda diária. Eu tenho questões de vida pessoal, de educação, toda essa construção do dia a dia é que é muito complexo. E nós nos perdemos muitas vezes. Nós não conseguimos planejar de forma consistente o que deve ser feito, o que é prioridade, o que nós precisamos dar foco. E nesse encaminhamento, nós precisamos ter um apoio. Nós precisamos entender como é a nossa função como gestores, administradores e como pessoas, funcionários dentro desse processo. Porque cada vez mais nós vamos perceber que todos nós somos líderes. Sim, todos nós somos. Nós vamos estar num projeto em que eu sou o responsável pelo desenvolvimento e vou ter outros projetos que eu sou parte envolvida no desenvolvimento e não tanto como líder. E muitas vezes é difícil para a pessoa entender esse posicionamento. E a gente precisa ter uma educação ou uma percepção diferente. E aí que essas técnicas vêm nos contribuir, né, para que a gente tenha um ecossistema saudável dentro do ambiente empresarial ou pessoal mesmo, nossa vida do dia a dia. Aproveitando esse gancho do professor, o Rafael falava anteriormente que para fazer o treinamento de uma pessoa existem várias metodologias. Esse seria o primeiro ponto, é definir a estratégia, onde se quer chegar para aí começar o trabalho. Na verdade tem inclusive uma frase, né, que diz que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, o ponto de partida de qualquer trabalho é conseguir se enxergar o seu objetivo.
Então, isso o professor vinha falando também de pessoas. Um dos trabalhos que a gente mais realiza, o ano passado eu até fiz uma palestra, foi bem interessante, sobre, o título era Formei, e agora? Que era para que a gente possa entender qual é a colocação e quais são as diretrizes de cada tipo de carreira. Daqui a pouco eu vou para a academia, ou eu vou fazer um concurso público, ou eu vou virar empreendedor, ou eu vou ser colaborador de alguma empresa. Cada um tem os seus anseios, particularidades, mas me parece que a gente começa a pensar nisso quando já está lá. Tardiamente. Quando já está na hora. Então, se a gente tivesse como trazer essa discussão para cada vez mais para dentro da academia, inclusive em cursos que teoricamente não se imaginava ter que pensar nisso, né? Porque, claro, eu acredito que graduações como a administração, como até a psicologia ou outros cursos que já têm mais essa preocupação, se busque essa ideia um pouco antes. Agora, a grande maioria dos cursos, a gente tende a imaginar que são cursos que formam técnicos. Agora, o que os técnicos vão fazer com o seu conhecimento, aí já é problema deles, de uma forma bem chula falando. E quando a gente consegue trabalhar isso dentro da academia, ou pelo menos dentro de, por exemplo, incubadoras. Eu sou muito fã do trabalho das incubadoras, do movimento da empresa Júnior e várias outras coisas que ocorrem durante a universidade. Eu acredito que o profissional que passa por esse tipo de experiência, ele sai muito mais capaz, muito mais pronto, muito mais apto a enfrentar desafios. E aí, o sistema de autogestão, que é o que a gente vinha falando, ele se torna algo praticamente automático. Porque se a gente pratica, automaticamente a gente interioriza isso. E quando a gente interioriza, a gente não precisa se preocupar diariamente com os papéis que a gente vai estar realizando, né? Quais são os desafios, em termos gerais, assim, para a gente começar a entrar um pouco nessa questão do planejamento de carreira, que quem está começando um processo desse deve se preocupar? Ou seja, de que forma organizar essa gestão para que aí sim possa se estipular algumas metas? Posso? Bom, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência lá como ambiente de inovação, não é? Incubadora tecnológica, ambiente colaborativo, para nós termos uma percepção um pouco do dia a dia do profissional que de alguma forma pensa em ter o seu próprio empreendimento e de alguma forma colocar em prática uma ideia. Nós trabalhamos de uma forma que nós não buscamos treinar as pessoas especificamente, não é essa a nossa função. Mas nós, como gestores do espaço e como função de desenvolver aqueles empreendedores que estão lá, o que nós trabalhamos? Nós buscamos mostrar para eles o que está sendo feito. Qual é o caminho que ele está seguindo hoje? Tu está seguindo esse caminho. Quais são as tuas alternativas? Tu tem 3, 4, 5 alternativas. Cada alternativa vai te dar um reflexo, para que ele tome a decisão, para que ele entenda dentro do processo de tomada de decisão e dentro do processo de construção da sua carreira, o que é importante. Porque nós vamos ter que fazer escolha sempre. E talvez a grande expressividade na atualidade da necessidade de um apoio nisso é que a tomada de decisão ficou muito difícil. Nós temos uma diversidade muito grande de possibilidades de tomar uma decisão e muitas vezes nós ficamos perdidos como pessoas. E isso atrapalha muito e muitas vezes eu não consigo assimilar uma escolha errada, porque vão acontecer. Empreender, a gente sabe que é muito mais ter insucessos do que sucessos. Não é? A história do mundo mostra isso, dos grandes empreendedores que foram diversos insucessos para ter um sucesso. E nós precisamos saber nos comportar nesse processo. E esse talvez é a grande contribuição quando nós falamos em capacitar as pessoas a entender como ela se desenvolve a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Porque é um desafio muitas vezes. É um desafio para o graduando que está próximo a ter o seu título, pensar e agora? Não, ele não pode ser. Ele tem que pensar lá no dia que ele passou no vestibular, quando saiu o listão, ele tem que pensar, bom, daqui 4 anos, daqui 5 anos, o que eu vou fazer? Ele tem que se preparar para isso. E essa função é hoje da gestão de recursos humanos, também dentro das organizações. Qual é a tua perspectiva de carreira dentro da empresa? Tu quer crescer? Para te crescer, tu tem que desenvolver algumas características chaves. Não, eu quero continuar sendo gestor nesse nível, ok, é uma outra perspectiva diferente.
Então, conseguir transmitir isso, conseguir gerar a percepção do empreendedor, da pessoa, que ele precisa fazer escolhas no momento certo. E para fazer escolha, ele tem que ter uma bagagem de entendimento dos desafios atrelados à escolha. Quero abrir uma empresa. Ok, muito legal. Tem desafios, diversos desafios. Como que tu vai enfrentar isso? Qual é a tua capacidade? O que tu tem que buscar de novos conhecimentos? Tu tem que te apropriar de outras áreas para que tu possa ter sucesso. Porque empreender não é simplesmente ter uma boa ideia ou ter uma tecnologia que vai revolucionar o mundo. Tu tem que ter a capacidade de gestão de pessoas, tu tem que ter a capacidade de relacionamento com fornecedores, com clientes, tu que tem que entender toda a parte jurídica, a parte contábil, a parte comportamental de todo o ambiente. Então, é nesse encaminhamento que nós temos que trabalhar muito forte a questão da gestão dos recursos humanos e a percepção de potencial do indivíduo. E aí, muito mais forte nesse trabalho, não é? Me ajuda depois a concluir isto, não é? É nós identificarmos qual é o potencial. Qual é o potencial do Lissandro? E é o potencial do Lissandro que eu vou desenvolver. Não adianta nós querermos transformar o Lissandro num grande empreendedor, que não é a função do Lissandro. O Lissandro vai ser, não é, um funcionário, ou vai ser um gestor, ou vai ser um líder num nível certo. E essas tecnologias, ou esses métodos, eles buscam construir isso. Não é? Construir instrumentos e ferramentas que a pessoa possa ter uma segurança na decisão, nessa tomada de decisão do dia a dia. Porque todo dia nós tomamos uma decisão. E tem uma parte que eu acho muito legal. Enquanto o professor estava falando, eu lembrei de dois pensadores. Um é um grande autor chamado Daniel Goleman, que ele escreveu há muito tempo atrás um livro grosso, 400 páginas, chama Inteligência Emocional. E dentro desse trabalho dele, ele desenvolve várias teorias, são praticamente 5 pontos que vão falar sobre o que é inteligência emocional, que é eu conhecer minhas emoções, conhecer minhas reações a situações X ou Y, eu saber administrar elas, eu ter empatia, eu conhecer as emoções das outras pessoas e também saber gerenciar isso. Então, como a gente trabalha, independentemente da carreira, ou enfim, da forma com que a gente for se inserir no mercado de trabalho, invariavelmente a gente trabalha com pessoas. Então, se a gente tiver essa capacidade de gestão de pessoas, de uma forma geral, eu acredito que a gente tem mais probabilidade de atingir objetivos, de chegar no sucesso, enfim, seja lá qual for a carreira. E outro pensador, que é um pensador moderno, eu diria assim, que é um cara da internet, chamado Gabriel Goff, que é uma das pessoas que eu sigo muito o trabalho dele, e ele fala muito sobre qual é a sua arte. Então, qual é o questionamento que ele diz à arte? Cada um tem a sua preferência, cada um tem a sua, onde eu sou melhor. E aí reconhecer isso e poder desenvolver algo em cima disso, trabalhar em cima disso, é metade do caminho, ou mais da metade do caminho, para a gente obter sucesso, para a gente obter colocação, para a gente, enfim, desenvolver aquilo que o professor falava. Não tem como a gente transformar quem é disso para aquilo. Até tem, mas a energia que a gente gasta para fazer isso é muito maior do que a energia que a gente colocaria para pegar uma pessoa que é perfeita ou quase perfeita para aquela situação e colocar ela onde ela acredita ou onde o potencial dela mostra que seria interessante para ela ser colocada. Esse fato é tão interessante, porque eu estava observando agora na fala do Rafael, quando ele colocava aqui, então, né, que se deve treinar as pessoas para as mais diferentes funções. Inclusive, eu gostaria que ele desse o relato dele. O Rafael, ele é formado em arquitetura e urbanismo aqui pela Unifra. Isso. E como que surgiu essa questão de trabalhar o treinamento de pessoas? Porque isso veio na tua carreira após a graduação em arquitetura ou antes? Exato. Não, foi após. Emendando a tua pergunta, quando tu entrou em arquitetura, tu pensaste... Já pensava? Nesse caminho? Ótimo. Bom, o que eu posso falar para vocês em relação a essa mudança, assim? Primeiro, uma coisa que eu acho muito legal, inclusive teve uma aluna minha que falou isso, exatamente essa frase, e eu gosto de replicar ela. O diploma não é uma sentença.
Então isso é muito inteligente, porque muitas vezes a gente fica, depois de profissional formado, tentando se inserir numa coisa que tomou a decisão lá nos 16 anos, muitas vezes, e não estava muito claro e a gente foi até o fim porque já estou aqui, então vamos terminar. Então isso é uma frase que eu gosto muito de levar adiante. Na verdade, a minha situação foi bem interessante, porque eu me formei em 2010, e de 2008 a 2010 eu estagiava no escritório, e esse escritório que eu estagiava, o cabeça, o sócio majoritário do escritório, ele tinha uma formação, uma MBA em gestão de negócios. Então, a visão que tinha do trabalho do escritório era completamente diferente a tudo que eu tinha acompanhado na arquitetura antes. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Tanto que hoje, 7 anos depois, é um dos escritórios mais relevantes da cidade, tendo olhos para Porto Alegre, enfim, exterior. E isso é resultado desse sistema de gestão. E aí, quando eu me formei, enfim, abandonei o estágio e acabei sendo forçado a empreender, né? A situação acabou me impelindo a isso e eu assumi com o maior prazer essa questão. E até 2013 foi um marco, ou seja, 3 anos de trabalho. Eu trabalhei ininterruptamente, sem trabalhar com nenhuma mídia, eu tinha clientes, isso era muito legal. Só que em 2013 eu percebi que eu precisava fazer mais. Por quê? Dentro do curso de arquitetura acaba acontecendo algumas coisas bem interessantes, que eu não sei se vocês já fizeram obra alguma vez na vida, mas... Acompanhei. Então, todas as pessoas que fazem obra listam algumas coisas, como, por exemplo, estresse, briga, gasto de dinheiro em excesso. Muito. Então, isso é uma das coisas que é bem interessante e é inerente à profissão de arquiteto. E outra coisa que é bem legal e inerente à profissão de arquiteto é que muitas vezes eu tenho vários colegas que dizem essa frase até hoje, que me contrataram para ser arquiteto e eu acabo virando psicólogo, sabe? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que querem. Ou tem uma ideia e no final, quando aquilo está pronto, não era aquilo, sabe? Então, o profissional de arquitetura que quer se destacar, ele acaba tendo que encontrar outras formas de ler a pessoa, outras formas de prestar um serviço diferenciado. E aí eu comecei a estudar desenvolvimento humano, coaching, PNL, todas essas metodologias, óbvio, primeiro como aluno, para poder aplicar dentro do meu escritório. Só que aí que foi o problema, eu gostei. E aí, em 2013, eu comecei um processo de aplicação desse conhecimento dentro do meu escritório. 2014 foi um ano bem estranho, porque eu já comecei a atuar nessa área, e atuava no escritório também. Então, em 2015 aí foi um momento que eu resolvi, como a gente diz, queimar a ponte, né? Eu fechei o escritório de arquitetura e comecei a trabalhar bem mais com desenvolvimento humano, com treinamento, mas a origem foi exatamente aí, quando eu encontrei quando eu tive a percepção de que era necessário mais do que eu tinha aprendido, mais do que a minha experiência tinha me proporcionado, e aí eu comecei a buscar, e aí acabei nisso. Agora, voltando à questão de o que eu queria quando eu... Na verdade, o que me levou para a arquitetura foi uma coisa muito engraçada, foi um jogo de computador. E aí eu comecei a perceber que naquele jogo, que era um simulador de pessoas, eu passava mais tempo construindo a casa delas do que jogando o que as pessoas faziam, né? Então isso acabou me levando para a arquitetura. Adoro a arquitetura, isso é uma coisa muito legal, né? Porque normalmente transições de carreira, as pessoas, não aguento mais aquilo, por isso que... Não, eu adoro a arquitetura. Tanto que muitas pessoas do meu trabalho hoje pedem aquela popular dica, né? E hoje eu não me incomodo de dar dica, porque não é mais o meu trabalho, né? Então eu gosto muito desse processo. Que bacana. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que a gente ainda não está na reta final, mas está quase, né? A gente está querendo se encaminhar ali para os minutinhos finais. O professor Lissandro já colocou bem essa questão da correria do dia a dia, né? Dessa questão como é que funcionam as empresas e tal. E a gente como lida com pessoas no dia a dia, e a gente também tem algumas questões. Me parece que o despertar dessa questão da gestão de uma carreira, ele tem 2 situações que elas são opostas que podem ser empecilhos para isso. Eu gostaria que vocês me corrigissem, por favor, se eu tivesse errado. Uma é a questão da acomodação e a falta daquela questão de se criticar, de ter o senso crítico.
no sentido de dizer o que eu posso melhorar, de se cobrar. Às vezes a pessoa se acomoda, ela acha que chegou no nível máximo da carreira. E a outra questão é que as pessoas percebem com uma facilidade muito maior os erros dos outros do que os seus erros, do que aquilo que ela vem cometendo de erro. Geralmente ela contabiliza os seus potenciais, os aspectos positivos na balança para ela pesam mais, mas nos colegas, nos demais, ela enxerga o potencial negativo. O professor Alessandro falha aqui, o Rafael nisso, entende? Não sei se eu estou errado, mas acho que isso talvez seja um empecilho para a pessoa parar e realmente ser gestor da sua carreira, da sua profissão, do seu comportamento, enfim. Tu aproveitou a minha pergunta antes, agora eu vou emendar uma na tua pergunta também. Por favor. É possível crescer com a crítica? Eu acredito que nós temos aí um paradigma, e eu acho que é um paradigma até da cultura latina. Não é? Nós não temos a prerrogativa de família, de história, de nós aprendermos com os erros, ou com aquilo que eu não faço bem. Diferente de outras culturas. Não é? A oriental usa muito isso, aproveita aquilo que eu não fiz bem, ou aproveita aquilo que eu não tenho uma capacidade efetiva de desenvolver para buscar o conhecimento para aquilo. Não é ruim, digamos assim, ou não é algo negativo não saber fazer ou fazer algo e dar errado. Para eles, nessas outras culturas, é muito positivo, porque tu aprendeu, tu já sabe como não fazer. E isso é replicado, nós trabalhamos isso. A nossa cultura é uma cultura de nós só chamarmos aquilo que é bem feito. Bom, aquilo que é bem feito não traz nenhum ponto a ser melhorado ou algo para nós construirmos. Está pronto, né? Já está encaminhado. Talvez esse venha a ser o grande desafio nas tuas colocações, Quintana. Não é? É como nós nos colocamos como sociedade, muitas vezes. Nós buscamos só encontrar erros dos outros para mostrar que eu faço algo bem, porque nós pensamos só em olhar o que é bem feito. E nós deixamos de lado tudo aquilo que tem um grande potencial de nós melhorarmos e que talvez é ali que as expertises individuais vão ser realçadas. E talvez muito mais isso tenha a ver com as novas gerações. As novas gerações, e eu consolidaria esses dois pontos que tu colocaste em um único. A questão do imediatismo. Não é? As gerações que estão aí, tudo tem que ser imediato. E nós jovens temos esse problema. E as coisas não acontecem. Eu já sou um jovem há mais tempo, digamos assim. Não é? Eu não sou do tempo da internet, eu sou de uma outra geração, que muitas vezes o tempo para chegar a uma resposta não me causa problemas. E as novas gerações cada vez mais tem que ser imediato. Essas gerações que já nasceram com a tecnologia embutida, venha ser de internet, de smartphone, de computadores, gera um grande impacto quando as coisas não acontecem. E o mundo real, o mundo do dia a dia das pessoas e das empresas, as coisas não acontecem de um dia para o outro. Não é porque eu gostaria que isso acontecesse que as coisas acontecem. Eu tenho que colocar o meu trabalho. Eu tenho que elaborar naquilo para que as coisas aconteçam. E muitas vezes essa caminhada, porque vai ter obstáculos, vão ter erros, vão ter coisas mal feitas e vão ter outras demandas que vão acontecer e muitas vezes eu não sei trabalhar, eu não sei aceitar isso que acontece nessa caminhada. E aí eu me desligo e muitas vezes eu caio naquilo, bom, então é só até aqui que eu posso ir. E não existe barreira para isso. Qualquer um pode chegar a um extremo que imaginar. Eu só preciso imaginar esse extremo. E eu preciso entender que vai ter nesta caminhada diversos obstáculos, que eu não vou saber, que eu vou errar. E eu tenho que entender que se eu errei, é o melhor conhecimento. É ali. Bom, desta mesma forma eu não vou poder repetir. Se eu repetir sempre aquilo que eu fiz bem, O resultado é o mesmo. o resultado sempre vai ser o mesmo. Se eu não fizer algo que vai dar um erro, ou que talvez não venha a ser a melhor resposta, eu nunca vou conseguir crescer. E esse é o desafio hoje da gestão de pessoas e da percepção de processo de carreira, muitas vezes. E aí a gente acaba limitando a própria inovação, né? A própria evolução do conhecimento, né? Porque se a gente se prende a fazer aquilo que a gente sabe, também nada vai ser criado a partir daí, né? Isso que o professor falou me lembrou de uma frase que eu vi ontem, até na rede social, que falava... a maioria das pessoas sabem que existe o plantar e colher, mas não se ligam que tem o regar, o esperar, o cuidar, e todo esse processo existe e parece que foi esquecido, né? Então esse imediatismo faz que a gente faça isso, né?
A gente, infelizmente, está nos últimos 3 minutos, Rogério Kerber. Eu acho Passou que muito rápido. Na verdade, assim, ó, a próxima vez Estava aprendendo aqui. nós vamos fazer no próximo semestre uma consultoria de gestão de carreira. A gente faz uma série de 10 programas de meia hora, a gente pega tópico a tópico. Em um minutinho para cada um, que conselho vocês dariam para quem está assistindo esse programa no sentido da importância de gerir a sua carreira e por onde começar, para quem vai se interessar por essa temática? Bom, pode. Posso começar? Vou deixar depois para o especialista na área, né? Eu vou começar eu, talvez na minha simples percepção do desenvolvimento de vida, muitas vezes, porque a gente vai ter problemas. Eu acho que talvez o principal fator que nós poderíamos deixar aqui, assuma desafios. Não tenha medo. Não tenha preocupação que talvez naquele momento não tenha capacidade de desenvolver todo o processo, mas se coloque à frente do desafio e busque o conhecimento, busque as técnicas, não se prenda ao seu conhecimento passado. Busque novos conhecimentos. Todos nós somos capazes disso. Todos nós temos potencial para mudarmos a nossa caminhada e a qualquer momento escolher um novo caminho. Só depende de nós em buscar este apoio ou buscar este conhecimento ou decidir que eu quero fazer a diferença. Não fique parado, não se acomode. Não é? Todos nós temos um potencial incrível e nós não exploramos nem 1% das nossas possibilidades. Ousem. Eu vou entrar na linha que o professor falou e falar exatamente isso. Buscar, para que a gente possa iniciar um processo de autogestão, a gente tem que ter ambição, claro, de querer ser mais, de fazer a diferença, mas muitas vezes quando a gente consegue encontrar a pessoa certa ou a empresa certa ou até o professor que a gente começa a ter uma admiração diferente, assim como eu tive lá pelo meu ex-chefe lá no escritório, e isso foi o ponto-chave que mudou a minha percepção de serviço. Então, buscar pessoas que possam te dar uma palavra, dar uma conversada e realmente, a partir daí, fazer a diferença. Eu estou sempre à disposição nas redes sociais. Podem me encontrar pelo meu site, que é o meu nome, rafaelfinadé.com. E mesmo sendo um serviço, eu acredito que isso é parte da minha missão, de ajudar pessoas a se encontrar, a colocar o seu melhor potencial para fora. Então, faz sentido para mim isso, que cada um possa encontrar formas de melhorar, de ser o seu melhor. Falando em missão, eu acho que a gente cumpriu com a nossa hoje, né? Construímos novos saberes. Com certeza. Infelizmente, em pouco tempo, poderia ter Mais. tido mais. Mas Com aquele gostinho de mais. Mas a gente agradece a participação de vocês, viu? Estamos à disposição. Muitíssimo obrigado. A TV Unifra também. Quem perdeu esse programa na íntegra ou gostaria de rever novamente, Rogério Kerber. Bem fácil, acessa lá youtube.com/unifraonline. Voltamos na próxima semana. Até mais.